Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Português Instrumental. Inicialmente, gostaria de parabenizá-los pelo primeiro bimestre que passou e agora damos as boas-vindas ao segundo bimestre. Venho trazer para vocês também alguns recados importantes. Fiquem atentos com relação às notas que já foram lançadas. Caso vocês tenham algum problema ou notem alguma divergência, não deixem de entrar em contato pelo e-mail que eu deixo sempre salvo para vocês no nosso ambiente virtual. Atenção também, alunos, com relação à disciplina, com relação a essa divisão de notas. Novamente, nós teremos atividades no valor de 30 pontos e teremos também a nossa prova no valor de 70 pontos. Deixo sempre para vocês lá o aviso a respeito da atividade, falando a respeito do prazo e também de procedimentos após a abertura dessa atividade. Então, fiquem bem atentos. Caso alguém tenha problemas de saúde quando essa atividade for lançada e faça o procedimento de entrega de documentação na secretaria, nós somos avisados para que nós possamos dar para vocês uma atividade substitutiva. No mais, problemas pessoais ou esquecimento com relação a esses trabalhos na plataforma não nos permitir que vocês façam essa atividade novamente. Então, fiquem atentos. Eu espero que o ruído aqui hoje não atrapalhe. Eu não estou no local onde eu gravo para vocês semanalmente, porque eu estou em um outro estado para participar de um evento de educação. Mas hoje volto aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito de texto. Falamos bastante a respeito de literatura, de leitura na última aula, mas hoje vamos começar a falar a respeito de texto. Afinal de contas, o português instrumental, o português instrumental nos ajuda bastante também na organização e formulação de textos técnicos voltados para o mundo do trabalho. Mas, primeiramente, é preciso que a gente fale um pouquinho a respeito do texto, que é uma complexa construção, vai além de palavras organizadas em uma sequência lógica, vai representar antes uma unidade comunicativa que transmite significados e que vai se manifestar de diferentes formas. Nós temos textos que podem vir aí desde um simples bilhete até um e-mail e depois uma obra literária extensa. Então, a noção de texto não envolve apenas o que vai estar escrito, mas também todo aquele contexto em que ele é produzido, as intenções daquele que o escreve, o autor, e as interpretações que esse leitor, quando faz a leitura do texto, tem. Como eu disse para vocês, nós somos então condenados a interpretar. Dentro dessa perspectiva, é muito importante que a gente destaque que existem os níveis de leitura de um texto. Na última aula, nós falamos a respeito da leitura desses níveis também. Então, não se trata apenas da compreensão literal das palavras, mas de perceber o que pode estar nas entrelinhas, nuances que muitas vezes nós deixamos passar batido nos textos, e é importante que a gente observe, então, essas intenções subjacentes que podem se mostrar para nós. A leitura, muitas vezes, pode vir a ocorrer de uma forma superficial. E aí isso vai nos permitir absorver e compreender informações num nível básico, mas também pode acontecer de uma maneira mais profunda, vindo a explorar outras camadas, digamos assim, e significado dessas relações intertextuais que são estabelecidas. Essas relações intertextuais são fundamentais para que a gente compreenda como esses textos vêm a se relacionar entre si, como esses textos vão dialogar dentro de contextos sociais e históricos. Isso porque um texto pode vir a fazer alusão a obras anteriores, pode citar fontes, principalmente quando nós falamos de textos acadêmicos, parafrasear ideias ou até mesmo vir a subvertê-las. Vai ser criado uma tessitura, um tecido muito rico de interconexões e vai também enriquecer a compreensão e a interpretação. Vamos falar um pouco a respeito do texto dissertativo argumentativo, que é uma modalidade textual que busca apresentar, então, uma defesa de tese. Vai ser sustentado por argumentos e também por evidências.
Nós sabemos que o texto argumentativo e dissertativo, ele segue um padrão lógico, ele tem aí um caminho de introdução, onde nós apresentamos um tipo de tese defendida. Depois nós temos o desenvolvimento, que é ali onde acontece os argumentos, a exposição dos argumentos e também são desenvolvidos esses argumentos de uma forma mais coerente. E eles têm, claro, a conclusão, que vai reforçar toda essa tese e recapitular os principais pontos argumentativos do texto. Agora, quando nós falamos da produção desse texto dissertativo argumentativo, que são os dos textos, que é uma modalidade textual que nós encontramos muito na academia, nós falamos de estratégias argumentativas adequadas. Isso porque quando nós vamos fazer essa construção, nós muitas vezes nos munimos de exemplos, de dados estatísticos, muitas vezes citações de autoridades no assunto, e se você ainda não está caminhando para o TCC, em breve você precisará começar a tecer textos assim. Analogias, contra-argumentos sempre são muito importantes, que a gente utilize e que a gente venha a conhecer esses operadores argumentativos que vão conectar todas as ideias e conferir uma coesão ao texto. É importante que a gente observe que o texto dissertativo de caráter científico, que é o que a gente tem mais contato quando nós estamos na academia, segue uma estrutura semelhante ao texto dissertativo comum que nós encontramos no dia a dia. Mas a sua ênfase é na apresentação de conhecimento científico de forma clara, precisa e também fundamentada. Nesse tipo de texto, essa organização e essa argumentação sempre será embasada em dados empíricos, em teorias científicas e metodologias de pesquisa também. Quando nós estamos falando de texto escrito principalmente, nós estamos falando aí de uma estrutura que se mune mais e sempre de questões da utilização da linguagem culta, que nós já falamos também. É imprescindível que a gente siga não somente a linguagem culta, mas também normas de formatação e citação que são estabelecidas pela comunidade científica, que vão garantir a credibilidade e a validade do trabalho. Se vocês não recordam a respeito disso, voltem nas primeiras aulas, porque nós temos também uma aula sobre plágio e uma aula sobre formatação. Quando nós falamos, então, da produção de um texto argumentativo, nós já estamos falando de uma produção que requer de nós habilidades de análise, habilidade de síntese, habilidade de argumentação e vai expor de nós a nossa fraqueza ou o domínio que nós temos sobre o conhecimento do assunto e da nossa própria língua portuguesa, ou seja, da língua portuguesa enquanto instrumento. É necessário que a gente pesquise, que as ideias sejam organizadas, que as informações selecionadas sejam relevantes para que a gente tenha uma construção de texto de forma lógica e coesa. É importante que sejam definidas muitas coisas em produções assim, porque não envolve apenas a exposição de expressões, de expressões e opiniões pessoais que eu carrego comigo, mas a capacidade de fundamentação desse estudante de forma convincente e persuasiva, nunca apelativa. E aí, para que a gente faça isso, a gente precisa seguir normas e convenções da linguagem escrita. É necessário que vocês tenham a compreensão da importância de ler textos dissertativos argumentativos, principalmente de ordem científica, porque eles auxiliam no enquadramento da nossa postura estudantil também. Quando nós estamos frente a textos assim, nós temos um amadurecimento intelectual, um amadurecimento estudantil muito grande e contribui muito para a nossa formação. Eu diria que o primeiro passo para trabalhar com textos dissertativos argumentativos e começar a produzi-los seria a leitura constante de textos assim. Muitas vezes eu encontro alunos que falam que não têm o costume de ler, que não desenvolveram o hábito de leitura, mas eu acho importante que vocês comecem a ter contato e comecem a amadurecer e ir tomando aí pequenas pílulas diárias, doses homeopáticas de textos de todos os gêneros, mas que vocês comecem
a buscar textos dissertativos, argumentativos, científicos, comecem a buscar artigos que vocês possam ler e começar a ver como acontece isso no ambiente acadêmico. Tanto para que você amadureça a sua leitura, quanto para que você vá começando a ter familiaridade com textos assim, que vão te ajudar a se desenvolver bem na área da academia. Eu espero todos vocês na próxima aula. Até lá!